Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E pelo segundo ano consecutivo, o Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, o Comusa, desaprovou as contas da saúde da cidade. Para falar sobre isso e sobre outros assuntos, estão conosco aqui a Leide Caetano e o Edmar Garcia, que integram a Comissão de Acompanhamento e Orçamento Financeiro do Comusa. Sejam muito bem-vindas aqui ao Câmara Aberta. Obrigado. Obrigada. Então, explica pra gente assim, a gente tem um assunto bombástico aí que é novamente a desaprovação pelo Conselho das contas da saúde. Recentemente, a questão acho que de poucos dias, pouco mais de um mês, a Secretaria apresentou as contas de 2016, a finalização das contas de 2016, em audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. E disse, inclusive, que tinha gastado bem acima do limite constitucional, cerca de 22% de recursos próprios. Mas, então, o que está errado? Até essa apresentação que ocorreu aqui na Câmara foi o relatório anual de gestão, referente às contas de 2016. Sim. A nossa comissão, que sou eu, a Leide, nós fazemos uma leitura em cima da documentação orçamentária e financeira, execução orçamentária e financeira por parte da Secretaria de Saúde. E quando nós vamos fazer essa observação, nós tentamos ver a legalidade, a aplicação, a estrutura, como que foi investido esses mais de 250 milhões. E aí nós encontramos irregularidades e, por mais incrível que possa parecer, repetindo-se as irregularidades que nós já encontramos em 2015, nós havíamos já recomendado que para que o município fizesse algumas correções. Quer dizer, apareceram algumas irregularidades que eram exatamente as mesmas que já havia resultado na desaprovação das contas de 2015. É isso, Perfeito. Leide? Perfeito. Na verdade, no ano de 2015, no parecer do ano de 2015, nós identificamos diversas irregularidades, dentre elas o conflito entre as próprias leis orçamentárias do município com o planejamento em saúde. Não havia qualquer comunicação, o plano municipal, né, válido por 4 anos e que a gestão deve se basear por ali para fazer o seu planejamento orçamentário e financeiro. Então, não havia nenhuma comunicação em relação a isso. Foi um dos pontos que levou à reprovação do ano de 2015 e no relatório final, no qual a gente deu parecer, nós recomendamos que para o ano de 2016 isso fosse corrigido, né? Na avaliação do parecer das contas do ano de 2016, nós percebemos que todas essas irregularidades em relação à legislação estar alinhada com o Plano Municipal de Saúde também continuava em desacordo. Então, assim, o erro persistiu. Um exemplo prático para a gente entender, Leide. Coisas que há ações programadas ou maneiras de se encaminhar o dinheiro que vem para a saúde que estão no plano municipal não foram contempladas nem na LDO e nem na LOA. Isso, exatamente. Então, assim, no Plano Municipal de Saúde tem lá previsto, por exemplo, em questão no quesito investimento, né? Construção prioritária da Unidade de Saúde do Rio Bonito. É a mais debatida porque é no município que a gente tem uma situação mais precária, né? Tem lá, construção prioritária. Mas quando você vai ver o planejamento para o ano de 2016, não tem nenhum item contemplando esse investimento. Nenhum item financeiro que reserve o dinheiro para a construção dessa unidade. Não existe, como se diz assim, uma rubrica específica, construção do Centro do Rio Bonito. Não existe isso. Isso. O Edmar pode explicar melhor. Além, falando da legislação propriamente dita, a legislação, ela, pro município, o município tem que prever numa lei que vai tramitar na Câmara, vai ser apresentada para a comunidade, vai ser aprovada ou modificada, às vezes acontece ter modificações na Câmara, e vai ser sancionada pelo prefeito. Essa lei ela tem que acontecer antes de qualquer ação de governo. Sim, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA e a LDO. Lei Orçamentária Anual. E na Lei Orçamentária, no plano plurianual, na Lei Orçamentária Anual, ela não previu para a Secretaria de Saúde nenhuma obra, nenhum investimento.
que para a legislação ela entra com o código de projeto. Então a legislação municipal, ela classifica, existem 2 grandes blocos. Um bloco é o bloco de atividades. É tudo aquilo que existe e vai continuar existindo por muito tempo. Então, pagamento de folha de salário. Existiu ano passado, existe esse ano, vai existir ano que vem, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Então, isso é uma atividade. Compra de medicamentos. Existiu ano passado, existiu esse ano e vai continuar acontecendo. Podem mudar os medicamentos, como parece que agora mudaram a lista de medicamentos que o município fornece. Porém, no caso de obras novas, não tem, tem que se prever isso em orçamento e é isso que não está acontecendo? Como projeto. Porque o projeto para a legislação é algo que tem começo, meio e fim. Então, vou reformar a unidade de saúde do Rio Bonito. Começo, meio e fim. Vou construir o Centro Integrado de Saúde. Começo, meio e fim. E na codificação da legislação não existe a codificação de projetos. Isso é um primeiro pecado. E isso persiste também na lei orçamentária anual. Nós também comparamos a legislação orçamentária anual com anos anteriores. Então, lá atrás, a legislação orçamentária, ela descrevia, contava tintim por tintim. Vamos reformar a unidade de saúde, tinha o nome da unidade de saúde. Vamos construir tantos quilômetros de pavimento. Vamos comprar tanto medicamento. Então, estava bem descrito. Hoje só vem um título. Reforma do centro. Não vem nem isso. Nem isso. Reformas, investimento. Investimento em... Não, só vem investimento, ampliação da rede assistencial de saúde. Mas não indica qual. Exato. Não indica qual. E daí ainda ela vai causando vários tipos de leitura. Quando coloca assim, ampliação da rede de atenção em saúde. A proposta que está na legislação, na lei orçamentária anual, é de ampliação de 100%. Ou seja, em 4 anos nós teríamos o dobro de unidades assistenciais. Isso não acontece. A mesma coisa acontece com vários itens. Então, a proporção que foi dada era sempre uma proporção em porcentagem. Então, como se aquilo em 4 anos aquela estrutura dobrasse. E como ele não discrimina, porque o correto seria, reforma. Ele deveria apontar, vou reformar este, no prazo de 4 anos. Até para que a população e nós, o Conselho, que a gente consiga entender qual é o caminho que a gestão está tomando em relação à saúde. Nós temos uma ideia bem clara que a gestão não tem capacidade de fazer tudo num passe de mágica, mas nós gostaríamos muito de ter noção de saber para que lado, aonde que é a ideia que esse governo está querendo ir. E quando nós olhamos a legislação, e o que foi muito cruel para a gente, porque o município criou na gestão passada um plano municipal de saúde, envolveu diversos setores, inclusive o próprio Comusa, e discrimina várias obras, inclusive colocando algumas como obras prioritárias, passou pela mão da gestão, pelo crivo da gestão, e a gestão transformou isso em legislação. Mas a lei orçamentária, o Plano Municipal de Saúde não evidencia aquelas obras que estão ali. Exatamente, não se apropriou daquelas ideias. E é muito fácil, por exemplo, falar em... vou ampliar, como você falou, em 100% em 4 anos a atenção básica. Mas eles podem dizer que ampliaram, por exemplo, o número de estratégia de saúde da família, o número de médicos nas unidades, e exatamente porque não está descrito qual obra em si seria feita, que tipo de programa seria implementado. Esse é um dos principais problemas, Leide? Perfeito. Assim, uma excelente reflexão sua, porque o que nós vimos nos últimos anos foi realmente uma ampliação significativa das equipes de estratégia de saúde da família, né? Um aumento da cobertura da atenção básica. Porém, nós temos hoje em diversas unidades de saúde 3, 4, 5 equipes de saúde da família dentro da mesma unidade. Que aí tu vai somar essa quantidade de profissionais que lá estão, quase que o paciente não consegue entrar. Então, há que a gestão
pensar antes de fazer algumas coisas, né? Porque, como tu fala, não adianta multiplicar as estratégias e não ter infraestrutura para atender os pacientes, o cidadão, o usuário. Com certeza, Leide. A gente precisa fazer um pequeno break aqui, um intervalinho pequeno. Daqui a pouco a gente volta falando mais a respeito de como está as contas da saúde aqui em Itajaí. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Olá, estamos de volta aqui com esse Câmara Aberta que hoje entrevista a Leide Caetano e o Edmar Garcia, que são integrantes da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro do Conselho Municipal de Saúde. Edmar, a gente começou a falar no bloco anterior de alguns problemas encontrados nos relatórios, nas contas do ano passado e que redundaram na desaprovação. Que outro problema grande vocês encontraram? Bom, um problema que é relacionado também à execução orçamentária é que a estrutura da Secretaria de Saúde ela é montada em blocos, são os blocos de gestão. Então eu tenho o bloco de gestão, eu tenho o bloco de média e alta complexidade, eu tenho o bloco de atenção básica, eu tenho o bloco de assistência farmacêutica, eu tenho o bloco de atenção básica em odontologia. Então, esses blocos, que são 8 ao todo que a Prefeitura trabalha, cada bloco desse, ele recebe uma fatia do bolo de recursos que a Secretaria de Saúde consegue colocar para operar a saúde. E cada bloco, ele deveria gastar o dinheiro do seu bloco dentro do próprio bloco. Ou seja, quando eu vou pagar um hospital, um exame médico de saúde, ou um UPA, um PA, eu vou usar o bloco de média e alta complexidade. Quando eu vou pagar uma unidade de saúde, o carro da unidade de saúde, o médico da unidade de saúde, o medicamento para a unidade de saúde, é atenção básica. E quando nós começamos a cruzar e fazer a busca entre quem pagou o quê, mas isso nós fazemos com algumas contas que chamam mais atenção, nós descobrimos que, por exemplo, a parte do dinheiro da atenção básica que veio para nós como relatório foi gasto tanto em atenção básica, 40, alguma coisa por cento em atenção básica. Nós descobrimos que desses 40%, parte foi gasto em média e alta complexidade, como por exemplo foi gasto no CIS. Na construção? Na construção do CIS. Então foi pago um empreiteiro, alguma coisa que ajudou a construir o CIS. Então parte da conta saiu desse bloco. Mas e isso é um problema porque deveria sair de outra conta, da conta de investimento, por exemplo, não sei se há. Exatamente, deveria sair da conta de investimento em saúde. Porque o CIS é uma construção em investimento em saúde e tem um bloco específico que é investimentos. Então, deveria sair daquela conta. E no momento que sai da atenção básica, tira o dinheiro da remuneração da unidade básica, por exemplo? Tira dinheiro de medicamento, tira dinheiro de carro, tira dinheiro de combustível, tira dinheiro de uma série de coisas daquela unidade. Mas pior do que tirar o dinheiro é que no relatório que chega para o Comusa, chega que é gasto tanto por cento em atenção básica. E na verdade não estava sendo em atenção básica, mas em investimento. Em investimento. Por exemplo, hoje o nosso atual secretário de saúde conta, e que é um consenso da saúde, que 80% dos problemas de saúde da população estão na atenção básica. Mas esse 80% dos problemas consomem 40% de recursos.
Não digo consumir 80%, mas deveria ser uma parcela maior. Deveria ser não é? uma parcela maior. E 20% dos problemas que menos que isso são de alta complexidade, gastam 47% dos orçamentos, do recurso da Secretaria de Saúde. E isso, para nós, é um número que traz alguns questionamentos. E tem outras coisas curiosas que nós procuramos e acabamos achando e que chamaram muita atenção. No entendimento de vocês, talvez a Leide possa falar também, não sei, em relação a o porquê que acontecem esses problemas. Por exemplo, assim, não se está sabendo exatamente aonde colocar o dinheiro, ou o volume de dinheiro não está sendo acertado para as maiores necessidades, porque as gestões não ouvem o conselho. O que é? E, na verdade, assim, quando a gente para refletir em relação a isso, é que o gestor público, ele faz toda uma campanha para a eleição, ouvindo o povo, as demandas do povo, aquilo que o povo precisa. O povo se reúne junto com profissionais de saúde e elabora um plano municipal de saúde dizendo o que é prioridade para o povo. E aí o gestor, quando vai para a prática, ele não consegue fazer aquilo que o povo pediu, aquilo que o povo elegeu como prioridade. Não penso que seja uma dificuldade de encontrar o bloco certo. Penso que seja a microfísica do poder. Então, eu tenho o poder de delegar onde eu vou aplicar e o que é mais importante para mim enquanto gestor. A gente vê muito essa prática. E o nosso papel de conselho é justamente fiscalizar isso. E para isso a gente precisa de transparência. É muito difícil ser conselheiro e fiscalizar, ter que buscar. Nós fizemos na avaliação desse ano, relacionado ao ano 2016, né? Nós fizemos uma série de questionamentos para o Fundo Municipal de Saúde de Itajaí, para a Procuradoria, para a Controladoria, interna do município. Recebemos algumas respostas da Controladoria, mas do Fundo Municipal de Saúde nós não recebemos nenhuma resposta. Mas como assim? Vocês são o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão consultivo e deliberativo. Exatamente. Então, é para ver como que, embora a gente esteja legalmente amparados para exercer o nosso papel, da dificuldade que nós enfrentamos, né? E aí a gente tem que fazer aquele trabalho de formiguinha. Entrar no portal da transparência, buscar, ir atrás de projeto, ir atrás dos contratos. Nota por nota. Nota por nota, tá olhando tudo. É um trabalho extremamente... Parece que vocês estão respaldados na lei, certo? Existe uma lei que diz que a ocorrência dos conselhos é deliberativa, no caso de vocês, fiscalizatório, e tanto que para aprovação pelo Tribunal de Contas precisa do parecer de vocês. Exatamente. Então, como que a prefeitura, vamos colocar assim, a prefeitura de forma genérica, mas a secretaria em especial, não manda essas informações? Eu também gostaria de entender. A gente sempre tenta fazer as coisas de modo amigável, né? As coisas, o papel deles é executar. O papel da gestão, de quem está no poder, quem está lá na gestão, é executar os atos administrativos, enfim. O papel do Conselho Municipal de Saúde é fiscalizar e acompanhar, né? E ao fim, depois de fiscalizar e acompanhar, avaliar se está de acordo com aquilo que foi priorizado, que foi descrito, que foi, inclusive, pactuado, né? Porque a gestão anterior, ela pactuou, ela aprovou o Plano Municipal de Saúde. Quando ela aprova, ela está pactuando junto com o Conselho e com a sociedade civil aquilo que é prioridade para a saúde. Ou seja, o gestor anterior, né? O prefeito, o secretário, enfim, eles assinaram uma lei que é o Plano Municipal de Saúde, exatamente, em que disseram, me responsabilizo a fazer isso. Exatamente. No entanto, não casaram isso na lei orçamentária. Uma coisa também importante que o Conselho, ele avaliou através das comissões, as contas 2015 2016, reprovando. Ele avaliou o RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, que é aquilo que ele vem relatar, tudo que ele fez no determinado ano, né? Do ano de 2015 também foi reprovado, né? Porque o relatório não batia com aquilo que estava priorizado no plano. Então, o gestor, por mais que ele discorde, por exemplo, o atual gestor da saúde, ele tem lá no Plano Municipal de Saúde ainda o planejamento para o ano 2017.
por mais que ele discorde daquelas metas que estão lá, por mais que ele discorde das prioridades, que não foi ele que fez, não foi ele que fez, ele ainda precisa vai fazer a próxima. Exatamente, mas ele precisa respeitar, porque aquilo lá foi pactuado. Ou repactuar. Mas Porque o que não ele também tem esse pode, espaço. o que não pode existir é não ter uma repactuação, não ter uma discussão e simplesmente ignorar o que está planejado, que é o que normalmente acontece. Nossa. E, Edmar, além que a gente identifica assim como, às vezes, um descaso em cima do Plano Municipal de Saúde, que foi uma coisa pactuada entre vários níveis de pessoas que se interessam pela Secretaria de Saúde, nós também identificamos algumas que são irregularidades. Porque ainda infelizmente, e nós identificamos isso para 2015, identificamos para 2016, pessoas que, por algum motivo, acabam ocupando um cargo comissionado e, segundo a Constituição, como nós já estávamos conversando, ela deixa de poder exercer função técnica, ela assume um cargo comissionado, então ela vai ser diretora, coordenadora, gestora ou assessora de um determinado serviço. E nós pegamos um caso que era coordenador de policlínica, que deveria estar coordenando uma policlínica, mas não estava no nível central, fazendo TFD, que é tratamento fora do domicílio, acompanhando o paciente e recebendo diária. Em 2015 recebeu R$20 mil em diária e em 2016 então, assim, 24. Só para ficar mais claro, a gente conversava esse assunto ainda nos bastidores antes de começar o programa. Às vezes isso se dá com um funcionário efetivo, que ele tem um cargo técnico e, por exemplo, usava até o exemplo de uma enfermeira, né? No momento que ela assume um cargo que é em comissão, ela não pode mais exercer a sua função técnica porque isso interfere na função dela como gestora. Na ação técnica dela. Porque um enfermeiro, ele está ali para ver o melhor pro paciente. Ele não está, na hora que ele está atendendo o paciente, ele não está representando o gestor. E um comissionado, ele está ali realmente para dar o tom da gestão. Por isso que ele coordena, dirige, assessora e gerencia. Então, o papel de um enfermeiro é um papel técnico, não pode ser exercido por um comissionado, mesmo que ele seja enfermeiro de carreira. E isso vocês encontraram muita gente com esse desvio, digamos assim. Isso. Nós encontramos também enfermeiro que estava no papel da gestão e que recebia gratificação da estratégia de saúde da família, por exemplo. E que ele não estava lotado. Que ele não estava lá na estratégia de saúde da família. Ele estava atuando, inclusive no bloco da média e alta complexidade e recebendo gratificação da estratégia de saúde da família. Nossa, quantos problemas. São alguns. Olha, muitos problemas, mas a gente ainda tem mais um bloco para falar um pouco mais sobre esses problemas e, quem sabe, vamos apontar algumas soluções. Daqui um pouco a gente volta. A ouvidoria é a sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista os integrantes da Comissão de Acompanhamento Orçamentário e Financeiro do Comusa, a Leide Caetano e o Edmar Garcia. Gente, nos blocos anteriores a gente só falou de problema, né? E de problema das gestões passadas. Mas eu queria trazer um tema um pouco mais atual, que é a questão das mudanças, né? Estava para ser inaugurado o CIS, a gente até falou um pouquinho a respeito do dinheiro que foi investido ali. O CIS, o Centro Integrado de Saúde,
que vai ser, parece, inaugurado agora no mês de junho, está mudando um pouco a característica. Ele não vai ter mais os exames de média e alta complexidade, não vai ter mais os equipamentos para fazer isso? O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Quer responder, Kiko? Até as notícias, nós estamos agendando, como Comusa, de uma outra comissão que nós temos de avaliação. Nós, quando começou a sair à baila essa questão do CIS, tinha também a proposta do governo que já voltou atrás, que era a terceirização da unidade de pronto atendimento de Cordeiros. Aí nós começamos uma série de visitas a unidades e nós temos agendado para essa semana visitar essas unidades. Então, nós ainda não voltamos ao CIS. Nós já fizemos uma visita ao CIS ainda na gestão do Jandir. Como Comusa. Como Comusa, quando ele queria inaugurar e o Comusa era contra inaugurar um prédio sem ofertar o serviço. A posição do Comusa não é se o Jandir pode ou não pode. Não. Nós achamos... Não adianta nada inaugurar um prédio se não tiver como ofertar o serviço para que ele se destina. A função do prédio por si é nenhuma. O que é importante no prédio são profissionais, máquinas, equipamentos, o trabalho que ele vai oferecer, aquele atendimento em saúde que ele vai oferecer à população. Então, se o Jandir conseguisse inaugurar isso, nós acharíamos ótimo. E daí, nós estamos marcando uma agora. Nós já ouvimos falar da própria gestão que existem algumas mudanças que eles pretendem fazer no CIS, até por conta para poder abrir aquele espaço. Para finalmente começar a funcionar. Para aquele espaço começar a ter uso. Né? A própria gestão apontou alguns defeitos do prédio, e é um prédio que está se enrolando há muito tempo. Eu não sou da área, não sou engenheiro, mas um prédio que é pré-moldado e é acartonado não era para estar demorando tanto. E está demorando um monte. Mas a hora que a proposta daí do novo governo é abrir os serviços, abrir o laboratório, mudar o laboratório, abrir o pronto atendimento. A saída do laboratório do centro para ali o São Vicente. Levar o RH da prefeitura para lá, levar o administrativo para lá. Na última conversa tinha também de levar o DAS e várias outras unidades que hoje estão em... O que é o DAS? É Departamento de Assistência e Saúde. Administrativo da saúde. Que é um administrativo também. Que é quem cuida de todas as unidades de saúde, inclusive as unidades básicas de saúde, né, que a população chama ainda de postinho, e o PA e o UPA. E também para isso, ele parece que não está conseguindo viabilizar. Não é qual que era o exame que ia ter de média? Ressonância já... Ressonância é uma coisa de discurso, que é uma máquina caríssima. Ia ter... a proposta inicial era que tivesse endoscopia, que tivesse ultrassom, que tivesse tomografia. A ressonância haviam comentado, mas de fato nunca foi... Era de campanha, né? Mas as salas essa era a promessa de as salas existem. Do que iria funcionar ali. Por isso, o Centro Integrado de Saúde, Exato. Onde iam se fazer todos os exames... O centro de imagem, exato. O centro de imagem que agora não vai ter mais. Que, a princípio, com essa nova gestão, não tá, para mim não está claro. Para o Conselho ainda não está claro o que, de fato, vai ter de exames no centro de imagem. Conforme a secretária adjunta me afirmou em uma entrevista... O centro de imagens realmente não vai existir. Ele tem lá, acho que raio-x, então, que nós vimos as caixas lá. O raio-x, ele é o raio-x para o pronto atendimento. É do pronto atendimento. É o raio-x o raio-x digital para o pronto atendimento, que é um avanço. Isso tem que dar méritos à gestão anterior que fez essa compra, porque realmente é um avanço. Mas o que muito nos preocupa é a questão de que se investe muito em média e alta complexidade. O ano passado foram mais de 120 milhões em relação a isso, em exames de médio e alto custo. E o CIS foi criado para resolver um pouco essa demanda. E hoje o que nós vimos e o que nós estamos para daqui a pouco confirmar na prática é que o CIS vai ser mais uma unidade superlotada, porque... De pronto atendimento. De pronto atendimento, exatamente. De pouca resolutibilidade.
né? E agora falando, né, você falou aí do valor gasto com os exames, enfim, os procedimentos de média e alta complexidade. Há pouquíssimo tempo, ainda está aí, vai acontecer durante uns 3 meses, um mutirão de consultas com especialistas e exames de diagnóstico, ressonâncias, tomografias, raio-x, acho que foi também muitas ressonâncias, muito ultrassom para ser feito. E só para isso vai se destinar 5 milhões, e nesse prazo de 3 meses. O Comusa foi consultado quanto a isso? Qual é a posição de vocês? O Conselho ele não foi consultado em relação a isso, ele foi comunicado só, né, através inclusive até da imprensa. Nós do Conselho sempre, durante todo esse período, a gente sempre vem debatendo que não basta, a gente está um pouco cansado de assistir gestão bombeiro, né? Apagando fogo o tempo inteiro. Nós até achávamos, e agora eu vou falar uma posição particular da lei de conselheira e não enquanto conselho como um todo, de que achei que essa gestão faria uma gestão programática, planejada, né, com ações não de apaga-fogo. Mas na prática, o que nós temos visto? Uma tentativa de desmonte do Sistema Único de Saúde. Né? Uma tentativa de que em menos de 6 meses de gestão, a atual gestão levantou a possibilidade, fez estudo, tive acesso, inclusive com dados fictícios que não são verdadeiros, para não dizer outra coisa, na tentativa de terceirizar a UPA de Cordeiros. Né? Fora isso, ontem, na última reunião do Conselho, nós debatemos um projeto de lei que estava nessa casa, inclusive, para ser aprovado, de médico plantonista e que foi engavetado, graças a Deus, porque inclusive o projeto era um projeto inconstitucional. Então, o que nós estamos vendo não vejo uma gestão preocupada em de fato resolver os problemas. Por exemplo, qual seria a intenção? Dá para se afirmar isso com 4 meses e 5 meses de governo? Eu não quero ser precipitada, mas eu me preocupo muito com a atual gestão da saúde do município, porque o prefeito, não sei qual foi a intenção dele, o nome do secretário realmente é um nome conhecido, um nome importante, mas a equipe que está junta nessa gestão nos preocupa, né? São empresários da iniciativa privada, né? Nós temos a secretária adjunta, nós temos o diretor administrativo, que são pessoas que não têm uma história de vida pública na defesa do Sistema Único de Saúde, que é aquilo que o Conselho defende, que é aquilo que nós, conselheiros, batalhamos diariamente. Você diz isso mesmo, o atual secretário sendo médico? Eu não tenho conhecimento dessa atuação na iniciativa privada, não tenho conhecimento dele. Mas da equipe que está com ele, sim. E isso preocupa muito o Conselho e a sociedade. E tem uma coisa que é importante até para a população. Porque um dos grandes papéis do governo é educar também a população. E hoje a gente vê uma população reclamando que quer fazer o exame X, aquele exame caro, e estão lutando. Não estou falando que essa população não necessite disso, mas o papel da Secretaria de Saúde, porque os 80% dos problemas, é porque hoje, a hora que você está tratando uma pessoa que tenha diabetes, por exemplo, você vai tratar ela com diabetes o resto da vida. Mas a família dela são pessoas que às vezes estão expostas a práticas que vão levar a ter novos diabéticos naquele seio. E o papel da saúde está se aplicando pouco em prevenção? É muito, porque a prevenção ela é desenvolvida pelas unidades de base de saúde, o Estratégia de Saúde da Família. E é nesse local que o Comusa quer que vá a maior fatia do bolo. Quão melhor for a estratégia de saúde da família, quão melhor remunerado, quão melhor estruturado for, melhor vai ser a condição dos nossos filhos. E ainda tem muitas equipes que estão capengas, né? Exato. Umas não têm médico, outras não têm enfermeiro, a outra não tem... E só para finalizar, para não dizer que a gente não traz solução, né? A gente não tá aqui para ajudar. O mutirão foi uma boa iniciativa. Ainda estamos averiguando os modos pelo qual foram feitos os contratos, a legalidade de cada contrato. Sim.
Mas o mais importante do que você abrir uma torneira, abrir uma porta para oferecer inúmeros exames, que, como o Edmar falou, muitas vezes o paciente não precisa, mas ele requer aquilo, é você investir num setor de regulação. O setor de regulação na saúde, ele vem para priorizar, né? Vem para capacitar, vem para matriciar a ponta, para dar conta e para regular o que realmente é importante, o que realmente tem gravidade. Nisso, pegar protocolos, muitas vezes tem casos em que fogem ao protocolo, a gente sabe disso, Sim. Casos especiais. Mas, para o grosso, seria interessante realmente a aplicação de protocolos e mais centrado na estratégia de saúde da família. Perfeito. Protocolos de acesso, protocolos clínicos e, paralelo aos protocolos, uma equipe de regulação que possa, de fato, fazer a regulação dos exames e procedimentos necessários. Leide, Edmar, nós teríamos assunto aqui para ficar conversando, acho que um dia inteiro. Verdade. Mas nosso tempo é escasso. Eu queria agradecer sobremaneira a presença de vocês aqui e dizer que a TV Câmara está sempre aberta ao Comusa e aos interesses da saúde. Nós agradecemos também, agradecemos em nome da diretoria, do Conselho, e achamos que esse canal é um canal extremamente importante para aproximar o Conselho da sociedade e trazer transparência aos atos do Conselho. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês e a de você que nos acompanha também. Continue conosco assistindo a nossa programação pela TV Câmara de Itajaí e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo Câmara Aberta.